Ler balanço, acompanhar cada fala do presidente, acompanhar cada micro notícia do mercado é o que te vendem quando você pensa em começar a investir. Mas se você bate ponto e trabalha 8 horas por dia, me diz aí, como que você vai acompanhar tudo isso? Pois é, para a maioria dos brasileiros é impossível. E eu posso ir além? Eu diria que é até um pouco inútil, porque investir, por incrível que pareça, é muito mais simples do que tentar prever se uma ação vai subir ou descer, se os juros vão cair no próximo mês ou qual vai ser a grande oportunidade do mercado. Por isso, nesse vídeo eu vou te trazer um roadmap do que você tem que fazer para investir mesmo sem tempo. Se você clicou nesse vídeo, eu imagino que tempo é algo que você não tenha. Então eu não vou te enrolar muito nesse início não. Vou só falar o que você precisa fazer antes de colocar R$1 em bolsa ou em qualquer outro tipo de investimento. Porque a primeira coisa é, sem dúvidas, montar uma reserva de emergência. Essa coisinha simples que a maioria das pessoas pula. Não tem pra onde correr não. Pega tudo que você gasta pra viver e multiplica por 6. Esse é o dinheiro que você tem que ter guardado com liquidez diária. Pode ser na caixinha do Inter, no CDB do Nubank ou no meu preferido, no Tesouro Selic. O importante é 100% de liquidez e segurança. O foco aqui não é rentabilidade, é ter o dinheiro na mão para quando o motor do seu carro quebrar ou surgir algum imprevisto na sua casa, você não precise vender nenhuma das suas ações do prejuízo. E você só pode começar a investir de verdade depois de formar esse caixa. Ponto. A segunda coisa é mais rápida que a primeira, que você consegue fazer agora mesmo, que é definir seu perfil de investidor. Isso porque cada pessoa tem um nível de apetite ao risco. Cada um sabe o quanto que aguenta ver o dinheiro flutuar. Se você fica desesperado por qualquer coisinha, comprar ações não é o seu foco. Enquanto se você é mais tranquilo e tem mais noção de mercado, elas são quase obrigatórias. E sendo bem sincero, de verdade, é bem fácil definir seu perfil. Então eu vou te deixar na descrição algumas perguntas para você responder depois de assistir esse vídeo e descobrir o seu perfil, que é o que vai guiar toda a sua jornada de investimentos. Mas agora que você já sabe o que precisa fazer antes de investir, vamos para a parte que realmente interessa. Como investir sem transformar isso num segundo emprego? Eu não vou te dizer que esse é o único método correto para investir, mas particularmente foi o que funcionou para mim quando eu comecei, fazendo faculdade à noite e trabalhando igual cachorro de segunda a sábado. E para aplicar ele é muito simples o que você tem que pensar. Você não vai pensar em escolher ações, você vai escolher alocação. O maior erro de quem trabalha o dia todo é gastar pouca energia e tempo que tem vendo vídeo no YouTube para decidir qual ação vai comprar no próximo mês. Esquece isso aí, mano. Só vai te adoecer, papo reto mesmo. Você tem que ser muito mais simples se realmente quiser investir. Sabe o perfil de investidor que eu falei para você definir agora há pouco? Então, você vai usar ele de ponto de partida para criar sua alocação macro. Basicamente, você vai cortar o seu dinheiro como se fosse uma pizza e você seguir à risca esses cortes que você fez. Vamos supor que você decida ter 40% em renda fixa, 30% em ações brasileiras e 30% em estoque exterior. Acabou. Seu único trabalho agora é olhar para sua carteira uma vez por mês e colocar dinheiro no pote que ficou para trás. A única coisa é que no início você precisa saber o que colocar em cada fatia dessa pizza. E por incrível que pareça, se você deixar o perfeccionismo de lado, é muito tranquilo de fazer e ainda vai te garantir excelentes retornos. Porque você não precisa encontrar o melhor ativo de cada classe. Isso não é investir, isso é apostar. O que eu quero te mostrar aqui é como criar uma estrutura que funciona da melhor forma possível para investir 100% no automático. E para isso eu particularmente gosto de usar o que eu chamo de os 5 magníficos. Na bolsa americana eles têm as Magnificent Sevens, as 7 maiores empresas de tecnologia de lá. É a mesma coisa aqui, a gente vai ter 5 pontos em cada classe de ativo que serão um guia para a gente definir onde a gente vai colocar nosso dinheiro. O foco dos 5 magníficos não é pulverizar em 50 ativos diferentes que você nunca vai ter tempo de acompanhar. É focar no que você consegue acompanhar sem transformar em investimento no segundo emprego. Então vamos explorar na prática como definir esses 5 magníficos em cada classe de ativo, começando pela base de tudo. Aqui na renda fixa o método é o mais simples, de verdade, porque não precisa de nada inovador, é só seguir a cartilha e alinhar com a sua realidade. Os nossos 5 magníficos aqui são, na verdade, os 5 pilares obrigatórios antes de você entrar em qualquer operação. Então, como eu sei que você não tem muito tempo, vamos logo para os pilares para fazer sua carteira de renda fixa. E o primeiro é o que eu mais vejo as pessoas errando quando se trata desse assunto, o prazo e a marcação ao mercado. Porque se, por exemplo, você é conservador e tem medo de perder dinheiro, travar seu capital em um título para 2045, só porque a taxa parecia bonita, é um tiro no pé. E eu já falei sobre isso aqui no canal. A marcação ao mercado é muito forte em títulos longos, então o saldo vermelho, mesmo na renda fixa, eventualmente vai aparecer na tela da corretora. Isso porque a renda fixa não é uma linha reta. E mesmo que no final o seu retorno em um título seguro esteja garantido, no meio vão ter oscilações. E talvez seu estômago não aguente, que vai fazer você vender em baixa e quem sabe até perder dinheiro. Então a regra aqui é muito clara. Se você tem menos apetite ao risco ou quer sacar o dinheiro daqui a 5 anos para comprar uma casa ou trocar de carro, o título não pode vencer em 2045, 2035. Comprar título mais longo que o seu objetivo é receita para perder dinheiro na renda fixa. Já o pilar número 2 é a capacidade de aporte. Sabe o que eu vejo acontecer muito? A pessoa junta R$200, abre a corretora e dá de cara com um título excelente,
mas que exige R$5.000 de entrada. Aí ela desanima e não investe. Enquanto eu escrevo esse roteiro, eu mesmo abri a minha corretora e vi exatamente isso. Para o nosso método de quem não tem tempo funcionar, a regra é usar os filtros do aplicativo. Se você tem pouco dinheiro, você vai filtrar para o tamanho do seu bolso e focar em títulos que você consiga acessar agora. A ideia aqui é criar uma base sólida onde você consiga diversificar e aportar todos os meses de forma automática, sem precisar ficar caçando título caro ou vendendo uma coisa para comprar outra. Mas um negócio que geralmente preocupa as pessoas quando vão investir em renda fixa é a curva de juros. Para a gente burlar isso, a gente vai começar a pensar estrategicamente na carteira a partir de agora. Por isso, o pilar 3 são os indexadores e a taxa de juros. Vamos supor que você investiu todo o seu dinheiro no CDI que acompanha a taxa Selic. Se a taxa de juros do Brasil despencar para 5%, o rendimento da sua carteira vai derreter junto. Como você vai se proteger disso? A resposta é uma só, tendo a trindade da renda fixa: títulos atrelados ao CDI, ao IPCA e pré-fixados. Parece complexo, né? Mas como a gente quer poupar seu tempo, a regra é simples. Abre o filtro da corretora e escolhe um de cada. Um título atrelado ao IPCA para garantir que seu dinheiro renda sempre acima da inflação, um título atrelado ao CDI para o caixa de curto prazo e, quando os juros estiverem altos, um pré-fixado para travar uma taxa excelente por anos. Nada mais do que isso. Você consegue encontrar isso no Tesouro Direto mesmo. Mas caso você não queira, você acha títulos com proteção do FGC em 20 minutos na sua corretora. Não precisa e nem é para você ficar horas procurando. No entanto, para evitar que você seja passado para trás, a gente tem que pensar na tributação desses títulos, que é o nosso quarto pilar. E eu vou falar aqui com a propriedade de quem lida com a declaração de imposto de renda na prática. O que eu mais vejo é investidor iniciante sendo passado para trás porque abre o aplicativo, vê uma taxa gigante e esquece completamente que o leão vai morder uma parte disso. Você sempre precisa cruzar o prazo dos seus investimentos com os impostos. Em um CDB, por exemplo, se você resgatar em até 6 meses, o governo leva 22,5% do seu lucro. Para chegar na alíquota mínima, que é de 15%, o dinheiro tem que ficar lá por mais de 2 anos. Mas como você resolve isso rápido, sem perder tempo? Cruzando o prazo com o ativo. Se você sabe que vai precisar do dinheiro em 9 meses, muitas vezes é muito melhor você filtrar na sua corretora por uma LCI ou LCA, que são totalmente isentas de imposto de renda, do que ficar preso no CDB comendo sua rentabilidade. E a taxa na tela pode até parecer menor do que a de um CDB, mas quando você tira o imposto da conta, a isenção coloca muito mais dinheiro líquido no seu bolso. Ah, e só um adendo. Cuidado se a sua corretora tentar te empurrar um fundo come cotas. Essa é uma das maiores armadilhas do mercado de hoje. Nesses fundos, a cada 6 meses mais ou menos, o governo vai lá e tira uma fatia do seu rendimento para pagar o imposto de renda de forma antecipada. E qual é o grande problema disso? Se o dinheiro sai no meio do caminho, você tem menos capital trabalhando para que os juros compostos ajam. No longo prazo, a sua rentabilidade final é esmagada por causa dessas retiradas. Então, fuja disso. E para completar os 5 pilares, vamos falar do fundamental, o risco do emissor. Você já deve ter ouvido falar muito do caso do Banco Master, certo? E sabe por que aquilo deu tão certo e pegou tanta gente de calça curta? Porque a esmagadora maioria das pessoas ignora completamente quem está emitindo o título. Concorda comigo que investir em renda fixa nada mais é do que emprestar o seu dinheiro para alguém? Então, e se esse alguém quebrar e não te pagar, como você faz? Você emprestaria esse dinheiro para um amigo teu que está endividado? Ai, mas tem proteção do FGC. Tem, e o limite é 250 mil por instituição. Mas presta atenção no detalhe que a corretora não te conta. Se o banco quebrar, o seu dinheiro fica travado. Até o FGC processar papelada e te pagar, você fica com o capital congelado e sem render um único centavo. Se aquilo era sua reserva de emergência, você tá ferrado. Você perdeu ela quando você mais precisou, talvez. Se você emprestar dinheiro para qualquer banco de esquina só porque apareceu uma taxa irreal de 150% do CDI na tela, uma hora você simplesmente não vai receber esse dinheiro. Mas bom, eu te entreguei os 5 pilares fundamentais aqui. Só que ficar só na teoria não resolve seu problema de tempo, né? Então vamos desenhar um exemplo prático. Imagine que a pessoa vai investir R$1.000 por mês e a pizza dela manda colocar 50% em renda fixa. Ela tem R$500 para alocar. Se o prazo dela for maior de 10 anos, olha como o método funciona rápido. Ela pega R$200 e compra uma cota do Tesouro Selic 2031 para garantir o caixa e a liquidez imediata. Depois, coloca mais R$200 no Tesouro IPCA+ 2032, que é próximo do horizonte de 10 anos dela, protegendo o poder de compra. Como a gente está em um cenário de juros altos, ela aproveita e trava uma taxa excelente de 14% ao ano no Tesouro Prefixado com os R$100 que sobraram. Simples, né? Na sua corretora vão existir dezenas de outras opções de CDBs e LCIs, mas só o Tesouro Direto já cumpre perfeitamente o propósito. O emissor é o próprio governo, então se ele quebrar, sua rentabilidade vai ser o menor dos seus problemas no país, e você consegue cumprir seu prazo, respeitar seu bolso e proteger seu dinheiro com a tríade de indexadores. Tudo isso em 5 minutos pelo celular. Lembrando, isso não é uma recomendação de compra, é só para te provar que dá para criar uma base sólida de investimentos de forma simples e sem gastar o seu dia inteiro. Mas agora vamos ao que te dá mais possibilidade de retorno e onde as pessoas têm mais medo de investir por conta da falta de conhecimento: as ações. Aqui eu vou falar de ações brasileiras e americanas juntas, porque no fim do dia a regra do jogo é a mesma. E logo de cara, esquece essa balela de investir só olhando para dividend yield e payout. O que nós queremos como sócios é uma coisa muito simples: lucros saudáveis e crescentes no longo prazo. É claro que uma empresa pode mostrar lucro no papel e não gerar caixa nenhum, e é aí que o amador perde dinheiro. Mas pode ficar tranquilo, porque com 2 ou 3 indicadores do nosso método, você consegue se desviar dessa armadilha em alguns segundos. E lembra da nossa regra de fatiar a pizza para investir rápido e sem dor de cabeça? Aqui é a mesma coisa. Você não vai se meter em
setor que não entende. O atalho para quem não tem tempo é ficar nos setores perenes, aqueles que a economia não vive sem. Então foca na base: banco, energia, saneamento, telecomunicação e seguro. Eu até pimento a minha carteira com indústria e shopping e tal, mas não precisa ser o seu foco agora. A pergunta que vai economizar a hora do seu fim de semana é: quais setores eu entendo básico hoje? Defina eles e foca só neles. Tenta escolher pelo menos uns 5, tanto nacional quanto internacionalmente. Depois disso, vamos definir 2 empresas de cada setor para você colocar o seu dinheiro. Essa é a base do método que eu utilizo e que eu adaptei para quem não tem tempo. Não se apegar a ações específicas, mas sim a teses, montando sua carteira olhando de cima para baixo. E se você quer aprender a dominar isso e ir além, deixa o like e se inscreve aqui no canal, que é exatamente esse tipo de conteúdo que eu trago. Agora, para escolher de fato quais são essas 2 empresas, nós vamos acionar a nossa máquina de economizar tempo. O mundo ideal, sim, seria abrir o demonstrativo contábil e ler cada linha do balanço. Mas como você precisa focar no seu trabalho, a gente vai aplicar um filtro implacável direto no site de análises. Os nossos 5 magníficos para as ações e estoques são histórico, margem, dívida, crescimento e preço. E só um detalhe, esses 5 variam muito de setor para setor. Se você for olhar o setor bancário, você não vai olhar a dívida mais 20 da Basileia. Já no setor de energia, você vai ver que as empresas são naturalmente mais endividadas. Por isso eu aconselhei você a ficar no seu círculo de competência e olhar setores perenes. Fica muito mais fácil definir o que é certo e errado para cada um dos setores quando você já tem uma base neles. Então, tendo isso em mente, você vai abrir site como Investidor 10, Status Invests e afins, filtrar por setor e utilizar sobretudo 3 indicadores: PL, margem líquida e dívida líquida sobre EBITDA. Vamos supor que eu decidi para o setor de saneamento. Para não pagar muito caro nas empresas, eu vou colocar aqui um PL de no máximo 20. Não que o PL seja a métrica perfeita para saber se uma ação está cara ou barata, mas a partir dele a gente consegue observar se o mercado está criando muita expectativa em cima da ação. O que não tem nada de errado. A VEG mesmo sempre teve um PL esticado e trouxe grandes retornos. Mas com pouco tempo que você tem, você vai conseguir avaliar a tese completa da empresa? Como a gente está focando na otimização de tempo, usar mais ou menos os filtros que o Graham usava, já que já está mais que suficiente. Colocando a exigência de margem líquida em ali uns 10%, PL de no máximo 20% e uma dívida líquida controlada de até 2,5 vezes, a gente chega em 3 empresas no Investidor 10: Sabesp, Copasa e Sanepar. Mas como decidirmos em qual investir? Simples, vamos ver o histórico das empresas. Abrindo a Sanepar, a gente pode ver que ela apresentou lucros crescentes nos últimos 10 anos, assim como as outras 2. Ela até teve um pouco mais de consistência, mas nada muito diferente das demais. As 3 também apresentaram crescimento nos lucros com algumas quedas, como acontece em toda empresa, mas sempre tendendo a se superar. Mas tem um alerta aqui, e é por isso que eu falei que não é só porque a empresa apresenta lucros que ela é perfeita. A Sabesp teve um efeito não recorrente que aumentou os lucros dela em 2024 e mexeu também na estrutura em 2025. Então é sempre bom ficar de olho quando tem alguma subida extrema no lucro. Por conta disso, a gente vai tirar ela da jogada, não porque ela é ruim, mas porque talvez fosse necessária uma análise com uma lupa um pouquinho maior para entender a companhia a fundo. Tendo isso em mente, como escolher entre as 2 que sobraram? E a resposta é o preço. Geralmente, quando se compra boas empresas, você tem algum retorno, mas quando você compra boas empresas a bons preços, você tem excelentes retornos. Você não vai ter exatidão aqui para saber um número mágico, mas pelo PL você consegue identificar em qual delas o mercado está botando mais expectativa e sendo menos pé no chão. O PL/CAPR11, enquanto eu gravo esse vídeo, estava em 9,39, sendo que a média histórica da empresa é 6,69. Já a Copasa tem uma média de 9,87, mas o PL atual está em 16. Ou seja, o mercado está colocando muito mais expectativa na Copasa que na Sanepar. E quanto maior a expectativa, maior a decepção quando ela não é atendida. E nada impede você ter as 2 empresas. Como eu falei antes, 2 empresas no setor é bom para você se proteger do risco específico de cada uma. Além disso, obviamente, o processo que eu tô falando aqui está simplificado e existem muitas formas de melhorar essa análise ou até de achar o preço que você considera justo pela empresa. Mas como a maior parte dos retornos da carteira vem da diversificação e dos seus aportes e não da escolha de uma ação individual mágica, avaliar se a empresa é boa e barata dessa forma que eu mostrei já é mais que suficiente. E esse exemplo de Copasa e Sanepar foi apenas didático. Podem existir coisas aí no meio, como tensões de mercado que façam uma ficar mais descontada que a outra. Contudo, como eu disse, o importante é ter ativos que se mostraram resilientes para te trazer um bom retorno sem você se estressar. Dependendo do seu perfil, alguns outros ativos podem fazer sentido para sua carteira. Para um perfil moderado, coisas como fundo imobiliário. Para alguém mais agressivo, uma pitadinha de criptomoedas vai bem. Particularmente, eu não sou grande fã de nenhum deles. Sobre os fundos, inclusive, eu já falei aqui no canal. Mas como talvez faça sentido para sua realidade, eu vou dar uma pincelada bem rápida aqui nos 5 magníficos de cada um. Para os fundos imobiliários, a sua peneira no site de análise vai ser: 1. Quantidade de imóveis. Foge de fundo que tem um prédio só. Se o inquilino sair, a renda zero. 2. Vacância. Porque imóvel vazio não paga aluguel. Então você tem que filtrar fundos com histórico de vacância abaixos. 3. Qualidade dos inquilinos. Quem aluga os galpões é uma empresa gigantesca e sólida ou uma empresa à beira da falência? 4. Histórico da gestão. A gestora do fundo é transparente ou só enrola o cotista? 5. Preço sobre valor patrimonial. Para não pagar mais caro pelo fundo do que os tijolos dele realmente valem. E os fundos imobiliários também têm diversos setores, tá? Então pega ali alguns de galpões, alguns de lajes e vai indo nesses setores mais perenes e que o pessoal mais investe porque realmente são os mais resilientes. E se você se meter com criptomoedas, a regra para não ser liquidado é: 1. Fundamento. Você tem que
fugir de moeda com cara de cachorro. Você tem que focar no que tem histórico e validação do mercado, igual o Bitcoin. 2. Liquidez. Você tem que conseguir vender na hora que você quiser. 3. Custódia. A corretora não é carteira de cripto. Se você comprou, você tem que transferir para a carteira própria. 4. Volatilidade. Saiba que o seu dinheiro pode cair 50% no dia. 5. Limite de alocação. Cripto é para arriscar uma fatia minúscula da sua pizza. É teto de 5 a 10% da carteira e olhe lá. Além disso, indo para outra classe que a gente ainda comentou, que são os ETFs, caso você não queira comprar estoques ou ficar analisando empresa ou REITs, que são os fundos imobiliários nos Estados Unidos, você pode comprar um IVV ou um VT ou qualquer outro ETF passivo que investe nas maioria das empresas e diversifica muito bem, além de não ter a dor de cabeça de escolhendo ações. Isso dos ETFs, na verdade, é um excelente método para quem não quer perder tempo nenhum. É a filosofia dos Boggleheaders. Particularmente, eu não gosto dele para ações do Brasil porque aqui o índice é bem fraquinho, mas também é uma opção de se fazer. Basicamente, para você ser um Bogglehead, você compra um ETF que investe em várias empresas e espera a longo prazo. É só isso, você não analisa muita coisa. Você coloca em VT, coloca em VV, que são ETFs consolidados, e investe neles. Eu acredito que dá pra gente alcançar o alfa, ainda mais em carteira de pessoa física. Eu mesmo estou alcançando na minha. Mas para quem realmente não tem tempo, pode ser uma boa saída. Só que para otimizar de verdade sua vida nos investimentos e não ficar perdendo horas, a gente precisa falar do mais importante agora. Como administrar a sua carteira de investimentos. Geralmente, administrar e rebalancear a carteira é a parte que mais rouba tempo de investidor. Mas, no nosso método, a lógica é completamente invertida. A única coisa que você vai fazer é comprar o que ficou para trás. Você definiu os tamanhos das fatias da sua pizza lá no início, certo? Caiu o salário na conta, você abre o aplicativo e olha. Se a sua meta de ações era ter 20% de patrimônio, mas as cotações caíram e agora elas representam só 15%, a ordem é simples. O aporte daquele mês vai para ações para chegar em 20%. Com isso, você acaba comprando na baixa de forma quase que 100% automática. Mas aí vem a dúvida clássica de quem está começando. Como eu faço para chegar nessa carteira ideal? Eu preciso aportar tudo de uma vez e comprar 20 ativos diferentes logo no primeiro mês? De jeito nenhum, esquece isso. Se você tem pouco dinheiro, tentar comprar um pedacinho de cada coisa vai pulverizar seu capital e transformar sua vida em um inferno de planilha. A regra é você assar a pizza uma fatia por mês. No mês 1, você pega o seu aporte e compra o seu primeiro título de renda fixa. No mês 2, você faz o aporte comprando a sua primeira ação daquele setor que você filtrou. No mês 3, compra o seu primeiro estoque lá fora. Você vai preenchendo as lacunas devagar. A sua carteira ideal não nasce pronta no primeiro dia. Ela vai ser construída tijolo por tijolo todos os meses com a força do seu trabalho. E sem te tomar mais do que 15 minutos do seu dia de pagamento. E como promessa é dívida, você tem que lembrar o que eu falei lá no primeiro minuto do vídeo. Aqui na descrição tá algumas perguntas rápidas para você responder e descobrir de verdade qual é seu perfil de investidor. Porque não adianta nada montar perfeitamente essa pizza ideal na sua cabeça se você não sabe o quanto seu estômago aguenta o sobe e desce do mercado. Então, acabando aqui, desce a tela, responde, vê seu perfil. Mas caso você ainda seja jovem, tá fazendo faculdade, começando no mercado de trabalho, clica nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela. Porque investir dos 18 a 21 anos é uma das maiores ilusões que vendem para você. Te aguardo lá.